Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Hoje tem mais um jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Mais uma vez a partida será disputada na Arena da Baixada, agora válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo é líder isolado com 5 pontos na frente do Palmeiras, o segundo colocado. A expectativa do Botafogo é que vire a página, né, depois da eliminação para o próprio Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e o Botafogo consiga aí continuar na ponta do Campeonato Brasileiro e vencendo o jogo. Essa é a expectativa do Botafogo. Porque o Botafogo, por ter 5 pontos na frente do Palmeiras, obviamente vai continuar como líder. Mas a expectativa do Botafogo é continuar com essa diferença. O Botafogo vencendo a partida. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Coritiba no Allianz Parque, em São Paulo. Então a expectativa é que o Palmeiras deve vencer essa partida amanhã, né? O Coritiba vem muito mal no campeonato, né? E o Palmeiras joga em casa. Então o Botafogo não quer deixar o Palmeiras diminuir essa diferença para 2 pontos. Então para isso o Botafogo tem que vencer o jogo de hoje. Tem que fazer realmente aí uma grande partida fora de casa e conseguir esses 3 pontos. E teremos provavelmente um jogo de times mistos hoje na Arena da Baixada. Depois de 2 confrontos duríssimos na Copa do Brasil, o descanso é a palavra para esse jogo de hoje. Tanto o Paulo Turra quanto o Luiz Castro devem poupar alguns jogadores para essa partida de logo mais às 6h30 da noite. Tá bom? Vou passar para vocês aqui a escalação provável do Atlético Paranaense e também do Botafogo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa partida depois da nossa vinheta. É isso aí, voltando aqui então, vamos passar todos os detalhes desse jogo de logo mais entre Atlético Paranaense e Botafogo, que começa às 6h30 da noite na Arena da Baixada. E eu vou colocar para vocês aí o campinho do Atlético Paranaense, coloca o campinho do Atlético aí, que esse é o time provável de mais tarde. Bento no gol, e aí o Bento é o goleiro titular, né? Kelvin na lateral direita e Fernando na lateral esquerda. A dupla de lateral também são titulares. Pedro Henrique e Zé Ivaldo na zaga. O Zé Ivaldo no lugar do Thiago Heleno, que deve ser poupado. Tá aí o primeiro jogador a ser poupado. O Hugo Moura continua como titular, porque o Fernandinho segue machucado. Então o Hugo Moura também é reserva dessa equipe. Alex Santana e Léo Cittadini. Esses 2 jogadores também são reservas. Os titulares são o Eric e o Christian. Então o meio-campo todo reserva do Atlético Paranaense. No ataque, Terãs, Coelho e Vitor Roque. Terãs vem sendo reserva, né? Apesar de ser um ótimo jogador, na minha opinião, ele vem sendo reserva lá no Atlético Paranaense. O Coelho também é reserva, tá? Então o Atlético vem com os 2 pontas que são suplentes e o Vitor Roque, esse sim é titular e o destaque do time vai jogar hoje. Então é um mistão do Atlético Paranaense para tentar voltar a vencer nesse Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas seguidas, tá? No campeonato. Nos últimos jogos do Atlético Paranaense, né? E o último jogo contra o Botafogo, apesar de ter se classificado, o Botafogo venceu por 1-0 no estádio Newton Santos. Então o Atlético vem aí, na verdade, se for contar todas as competições, de 4 derrotas seguidas. Tá bom? Então o Botafogo tenta hoje manter essa situação, né? Deixar que o Atlético continue com derrotas acumuladas. E para isso a gente vai passar também com vocês aqui a escalação do Botafogo. O Botafogo que tem alguns desfalques e também vai poupar alguns jogadores. Tá? O Luiz Castro, coloca na tela aí o campinho do Botafogo dessa vez, que o Luiz Castro deve ir a campo aí com o Lucas Perry no gol. Uma notícia, o Gatito Fernandes, depois de muitos meses fora, por conta da lesão, né, está relacionado de volta no Botafogo. Começa hoje o jogo no banco de reservas. Então, Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, com uma história muito legal no Botafogo, está no clube desde 2017, né? São aí 6 anos no Botafogo já. Já foi herói de classificação na Libertadores, já foi herói de título carioca em cima do Vasco. Gatito Fernandes volta aí para colocar uma pressão em cima do Lucas Perry. Que o Lucas Perry está em ótima fase, um dos melhores goleiros do Brasil atualmente, mas ter a sombra do Gatito Fernandes ali realmente é uma pressão e tanto. Então o Botafogo fica muito bem servido agora com Gatito Fernandes e com Lucas Perry à disposição para o gol.
tá? De Plácido na lateral direita e Hugo na lateral esquerda. Uma notícia também, o Marçal teve uma lesão constatada no joelho e deve ficar fora entre 4 a 6 semanas, tá bom? Então, uma notícia, o capitão do Botafogo, lateral esquerdo Marçal, deve ficar fora por esse período, ou seja, o mês de junho inteiro e uma parte do mês de julho também. Então, o Botafogo tem esse desfalque importante e o Hugo, lateral esquerdo, que é da base do Botafogo e que vem fazendo até boas partidas. Claro que não é o mesmo nível do Marçal, o Botafogo vai sentir muito esse tempo aí com o Marçal fora, mas o Hugo realmente vem aí até fazendo partidas legais, né? Regulares, boas, né? Então o Hugo deve ser o titular aí nesse mês de junho inteiro até que o Marçal volte dessa lesão, tá bom? Então o Hugo na lateral esquerda. Na zaga, Adrielson e Cuesta, é a zaga titular do Botafogo. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes. Aí o Botafogo está poupando o Eduardo, né? Então o Botafogo também colocando aí praticamente um time misto em campo, né? O Lucas Fernandes entrando no lugar do Eduardo. E aí no ataque, Gustavo Sauer, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. O Gustavo Sauer e o Luiz Henrique são reservas. Os titulares são o Júnior Santos e o Vitor Sá, né? Mas o Botafogo vem rodando, o Luiz Castro vem rodando o elenco bastante, principalmente nessas posições. Então dá para dizer que o Botafogo está entrando aí com um time misto, mas que isso faz parte da estratégia do Luiz Castro para não esgotar nenhum jogador. Ele coloca um jogador hoje aqui, descansa o outro e assim ele vai no calendário louco aí do futebol brasileiro, tá bom? Voltando ao que eu falei no início, a partida é muito importante para o Botafogo na questão anímica, na questão mental. O Botafogo, apesar da vitória na Copa do Brasil por 1-0, acabou sendo eliminado da competição. Agora tem o próximo jogo, que é esse contra o próprio Atlético Paranaense. Então uma vitória do Botafogo mostra a todos o seguinte: página está virada já, o Botafogo segue muito forte no Campeonato Brasileiro, segue muito forte na Sul-Americana. Então isso que uma vitória hoje representa que o Botafogo já deixou para trás essa eliminação na Copa do Brasil e que seguiu a sua vida de forma tranquila e que vai disputar até o fim pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. É para isso que serve essa vitória de hoje. É uma vitória que, além de trazer a torcida, né, mais uma vez para perto do time, né, uma torcida que aplaudiu no final do jogo, na quarta-feira, porque entendeu que esses jogadores fizeram uma grande partida, que os jogadores se doaram em campo e que realmente os pênaltis aí, que para mim pênalti é muita parte de momento. Muita gente fala que pênalti é loteria. Eu não entendo como pênalti é loteria. Eu entendo que pênalti é momento, é aquele, né? É muitas das vezes o psicológico ali na hora. E o Botafogo precisa mostrar isso no jogo de hoje. Essa vitória vai fazer com que o torcedor entenda o seguinte: realmente, Copa do Brasil é uma página virada e vamos embora para o Campeonato Brasileiro, que a gente está em primeiro e a gente vai continuar disputando as primeiras posições. Então esse jogo é importantíssimo para isso e também para dar uma moral a mais, porque o próximo jogo é contra a LDU na altitude de Quito, valendo vaga na liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana na terça-feira lá no Equador. Outro jogo importantíssimo. Então o Botafogo não pode sair desses dois jogos, Atlético Paranaense e LDU, com derrotas. Se o Botafogo perde esses dois jogos, a coisa fica feia. Então o Botafogo precisa hoje, mais do que nunca, não perder pelo menos. É claro que a gente vai atrás da vitória, eu confio nisso, a gente vai tentar a vitória até o fim. Mas não perder hoje é essencial. Se conseguirmos um empate, acho que está até ok. Se vencer, excelente. Agora, não pode de jeito nenhum perder para o Atlético Paranaense hoje. Mesma coisa contra a LDU. A LDU também a gente não pode perder, né? É isso que a gente precisa entrar com essa cabeça para esses dois jogos agora, que serão dificílimos hoje e na terça-feira contra a LDU. Mas é isso, não pode perder de maneira nenhuma. Tá bom? Vamos embora ver o que vai acontecer hoje. E 6h30 a bola rola na Arena da Baixada. Um abraço, até a próxima.